Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 20, diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos milagres, e não se haverem arrependido. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, ou não se haverem arrependido. Quando nós falamos sobre milagres, nós vamos ver que milagre é essencial para a sobrevivência de todos nós. A nossa vida, a nossa, a nossa trajetória sempre tem um milagre. E todo milagre quer transmitir uma mensagem, quer transmitir uma orientação, quer nos disciplinar, quer nos educar, quer falar alguma coisa para a nossa aplicação espiritual. Quando nós falamos em milagres, nós podemos definir milagre como uma intervenção sobrenatural de Deus em momento de crise, uma situação de crise a qual alguém esteja vivendo. Quando nós falamos de uma intervenção sobrenatural, é porque nós entendemos que o natural, o homem é capaz de agir. Está dentro da limitação do homem. Mas quando nós falamos em sobrenatural, nós estamos falando que está fora do limite, fora do alcance, fora da capacidade do ser humano. Quando nós falamos sobre milagre, nós lembramos lá das 10 pragas lá no livro de Êxodo. Quando nós falamos das 10 pragas lá no livro de Êxodo, nós vamos ver Moisés. Nós vamos lembrar que o povo de Israel estava completamente sendo oprimido, era escravo na terra de Faraó, mas Deus se lembrou de algo que tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó e resolveu intervir de forma sobrenatural em favor de todo o povo de Israel. A Bíblia diz que ele levantou Moisés. Moisés se tornou o porta-voz de Deus. Por quê? Porque em momento nenhum um homem pode se chegar a Deus. Mas Deus viu e lembrou e teve misericórdia do povo de Israel e desceu para intervir de forma sobrenatural e trazer a libertação para o povo de Israel. Então Moisés ali se tornou o porta-voz de Deus. Quando nós vamos ver Moisés como porta-voz, nós vamos ver que a mensagem de Moisés revela Deus. Em momento nenhum, a mensagem de Moisés teve outro objetivo, a não ser revelar Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus que chamou Abraão para que o povo de Israel viesse a cultuar ou adorar a um só Deus. Esse Deus era o Eu Sou. E quando nós vamos ver que todo um milagre, ele também tem algo interessante. Todo milagre, ele faz parte de uma nova fase daquele que está sofrendo uma crise. Quando nós falamos uma nova fase, nós vamos ver que o povo de Israel era escravo, estava sendo oprimido por Faraó, e Faraó era dono do povo de Israel. Mas quando nós falamos que o milagre, ele fala de uma nova fase, nós vamos ver que quando Deus intervém de uma forma sobrenatural fazendo milagre, é que ali está começando uma nova fase, um novo plano de Deus para aquele povo, para aquela situação, para aquilo que está acontecendo, não venha acabar ou destruir o homem, a mulher ou o povo de Deus. Uma nova fase. A fase ali era a fase que estava começando, a fase de libertação. Ou logo nós entendemos, aqueles que eram escravos, aqueles que eram oprimidos, agora não são mais. Aqueles que estavam sendo escravizados, agora seriam libertos. Quando o milagre acontece na nossa vida, nós vamos ver que uma das maiores características que nós sentimos e vemos é que a liberdade, aquele que estava debaixo de um jugo, debaixo de algo que o estava oprimindo, ele se torna livre. A Bíblia diz que Deus, ele nos liberta do poder do pecado. Uma vez que o milagre ele vem sobre as nossas vidas, nós nos tornamos libertos. E nós podemos falar também sobre a jornada do povo de Israel em meio ao deserto. Quando nós falamos em milagre e quando nós lemos de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que os maiores milagres registrados na Bíblia estão quando o povo de Israel estava no deserto. Quando nós falamos em deserto, nós vamos falar de escassez. Quando nós falamos de escassez, nós falamos que algo ou alguma coisa que não tem alternativa, não tem como resolver, ou seja, nós pensamos num mundo de nada.
mas mesmo assim, no mundo de nada, no lugar de escassez, no lugar de nada, Deus ele sobrevém de forma sobrenatural, intervém e um milagre acontece. O que eu quero dizer? Que o povo de Israel estava na jornada, foi liberto de Faraó. E quando Deus faz milagre em meio ao deserto, Deus estava falando assim: eu libertei vocês da terra do cativeiro, mas eu não abandono vocês. Eu estarei com vocês, mesmo sendo no deserto. E não se preocupe, que se o deserto tem escassez, no deserto tem minha presença também, que fará milagre. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, que Deus possa te abençoar.